Olá pessoal, na aula de hoje estudaremos gestão de produção em produtos e serviços. Há uma preocupação bastante grande das organizações no sentido de otimizar recursos para a disponibilização de produtos e de serviços, de maneira a maximizar resultados das organizações e, de mesma forma, maximizar o padrão de atendimento ao mercado consumidor. Inicialmente, vejamos uma definição sobre o produto. Entende-se por produto algo oferecido em um mercado para satisfazer a um desejo ou necessidade. Observemos então que produto é algo oferecido ao mercado para satisfazer necessidades, não necessariamente somente vinculado a algo físico. Na verdade, um produto ele é integrado pelos aspectos físicos, na forma como chega ao consumidor final, envolve ainda aspectos psicológicos, agregação de serviços e até abordagens simbológicas. Quando falamos em gestão de produção de produtos, estamos nos referindo a bens tangíveis. Por outro lado, quando nos referimos a serviços, queremos dizer bens intangíveis. A terminologia produção envolve os bens econômicos e os serviços, que na realidade encontram-se dia a dia mais e mais interligados. Abordaremos agora a questão de projeto, de produtos e de serviços. Um papel muito importante na conquista da preferência das pessoas é a dependência de produtos e serviços adequadamente projetados. Se eles forem mal projetados, tenderão a não atender de maneira efetiva as demandas, as necessidades de clientes e de consumidores. Produtos, na verdade, significam a somatória de bens tangíveis e serviços. Tanto bens tangíveis como intangíveis, passaremos a chamar a partir de agora, nesta aula, como produtos. Os produtores são os grandes responsáveis em atender demandas, as necessidades dos consumidores. E nem sempre esse atendimento é muito fácil, mesmo porque os consumidores dificilmente sabem efetivamente o que querem. Parece ironia, mas é verdade. Nenhuma pessoa, nenhum grupo de pessoas consegue dominar todas as áreas do conhecimento humano a ponto de definir com precisão o que efetivamente necessitam. Porém, os consumidores dão dicas, dão indícios de necessidades. E através do entendimento, da tradução dessas necessidades, as empresas, as organizações projetam produtos e serviços, sejam tangíveis ou intangíveis. Projeção de produtos. A projeção de produtos envolve 7 fatores, a começar pelas novas ideias. Aí a gente entra na questão do ineditismo. O que é ineditismo? É o grau de ineditismo. Isso significa a quantidade de novidades apresentadas num produto ou num serviço novo. O segundo fator é a competência técnica. A empresa, a organização que se dispõe a oferecer um produto ou serviço deve dominar efetivamente toda essa área de conhecimento a ponto de não decepcionar o consumidor, de não decepcionar o seu cliente. Por exemplo, a competência técnica da Coca-Cola, reconhecida internacionalmente, certamente facilitaria o lançamento de uma extensão de linha. Ou seja, os consumidores naturalmente já associariam um novo produto, um novo refrigerante, como sendo detentor de conhecimento técnico, de competência da Coca-Cola. Diferentemente, por exemplo, se a empresa que fabrica maisena, amido de milho, se propusesse a lançar um refrigerante, provavelmente haveria uma falta de reconhecimento do mercado por conta dessa competência técnica. Afinal, fabricantes de amido de milho normalmente não têm competências para colocar no mercado refrigerantes. Outro fator relevante é a velocidade no desenvolvimento de produtos, novos produtos. Isso significa o tempo decorrido entre a concepção e a aprovação de uma ideia, até que os produtos e serviços atinjam efetivamente os mercados a que se destinam. E nós observamos, com o passar do tempo, cada vez mais uma redução nesse tempo de desenvolvimento.
É fácil imaginarmos o que acontece, por exemplo, no âmbito da informática, em que a evolução tecnológica de produtos e a competição que existe, bastante acirrada entre concorrentes, abrevia esse tempo de desenvolvimento de produtos. Outro fator importante é a capacidade de disseminar produtos no mercado. Na verdade, de nada adianta a capacidade de se desenvolver rapidamente um produto se as empresas não conseguirem disseminar esse produto no mercado rapidamente também. Isso significa exercer a capilarização do produto no mercado, para que os consumidores efetivamente tenham acesso. De nada adiantaria, por exemplo, um fabricante de acessórios para informática, equipamentos de informática, conceberem novas versões, novos modelos, fazerem o chamado upgrade nos seus produtos, sem a competência de disseminá-lo rapidamente no mercado. Outro fator relevante é a competência para se melhorar continuamente os produtos oferecidos, mesmo porque os mercados exigem que esses produtos evoluam, seja através de agregação de novas tecnologias, seja através de aumento de vida útil, ou seja, maximização de quesitos, de fatores que venham atender, que venham a preencher totalmente as necessidades do consumidor final. Há de se considerar ainda mais um fator, que consiste na facilidade do projeto de processos. E o que significa um projeto de processos? É o desenho, a arquitetura dos meios através dos quais os produtos vão sair da teoria, sair do projeto e passar para a materialização. Quanto mais fáceis, mais fluidos esses processos, mais baratos acabarão sendo os produtos e, consequentemente, maior satisfação do mercado a que se destinam. Outro aspecto relevante é a melhoria de qualidade. Afinal, os consumidores, os mercados, exigem dia a dia melhores padrões de desempenho de produtos. Imaginemos uma empresa como, por exemplo, a Elma Chips, que produz e comercializa alimentos industrializados, e a sua constante preocupação na adequação de embalagens em função de necessidades dos consumidores. Preocupado, por exemplo, com o aumento do shelf life, o tempo de vida dos produtos nesse mercado. E nesse contexto de desenvolver produtos e processos, é muito importante o aproveitamento de ideias que já existam, o aproveitamento de êxito de produtos existentes. E há algumas situações curiosas, como, por exemplo, o caso deste produto. Um bloquinho para recados, autoadesivo, fabricado no Brasil pela 3M, conhecido com o nome comercial de Post-it. Ele surgiu, na realidade, de uma cola que não funcionava bem. Uma cola que não aderia totalmente. E essa cola defeituosa permite perfeitamente a retirada do recado sem danificar a superfície onde ele estava inicialmente colado. Na verdade, observe que exercício valioso de criatividade. Um produto que não deu certo, uma cola que não era eficaz, alavancando a venda de um produto absolutamente de sucesso. Hoje, esse produto desse fabricante, sem dúvida, é líder mundial e teve início no Brasil. Um bom exemplo de atividades de pesquisa e desenvolvimento, de adaptação, de adequação, de aproveitamento até do que não deu certo. Um belo exercício de criatividade, não acham? Já que falamos em pesquisa e desenvolvimento, em que consiste pesquisa e desenvolvimento? São atividades que as empresas executam, sejam internamente, com recursos próprios, ou até prestada por terceiros, serviços prestados por terceiros, especialistas em pesquisa e desenvolvimento, ou P&D, como se diz bastante frequentemente no âmbito de marketing. Justamente atividades relacionadas a identificar no mercado oportunidades que possam ser exploradas da melhor maneira possível pelos fabricantes. Observem que a pesquisa e desenvolvimento nos privilegia, nos dias atuais, com o chamado ar-condicionado ecológico, em que consiste em sistemas de refrigeração que não agridem o meio ambiente, mesmo porque os aparelhos convencionais utilizam gases na refrigeração dos ambientes altamente nocivos à camada de ozônio. Então, todo o trabalho de desenvolvimento, de adequação técnica de novos requisitos para nos possibilitar o ar refrigerado, o ar condicionado ecológico, é fruto
literalmente das atividades de pesquisa e desenvolvimento e de posterior adequação técnica e tecnológica. Desenvolvimento de novos produtos. Nitidamente, essa atividade é um grande fator de diferenciação no competitivo mercado em que as empresas se dedicam. Eles dependem de estudos de viabilidade técnica e econômica. O desenvolvimento de produtos geralmente nasce com o projeto de um protótipo. Isso consiste na construção de um mock-up, de um protótipo, de um ensaio inicial que vai ser submetido a testes de desempenho do projeto desse protótipo. Numa etapa posterior, vai ser feita a avaliação e percepção desse protótipo no mercado, junto ao público-alvo. Muito bem. Quando até essa altura do projeto de um novo produto, o mercado é receptivo, a avaliação econômica desse protótipo passa a ser um ponto muito importante para a decisão se a organização continua nesse projeto ou se é um projeto que não tem muito futuro, digamos assim. Há de ser necessário ainda a avaliação do volume de produção, ou seja, toda a análise de custos, objetivando estabelecer-se a rentabilidade do produto. Na verdade, todas essas fases a que nos referimos funcionam como uma sucessão de filtros. E muitos produtos acabam não sobrevivendo a todo esse projeto de filtragem, até que se chega ao projeto de produção. Há de se considerar ainda a realização de testes de mercado, de desempenho e de processo. Normalmente, nessa fase, os produtos já estão na sua formatação muito próximo da definitiva, mas ainda podem sofrer modificações em função da adequação, da adaptação aos requisitos do mercado. Vamos explorar juntos uma história bastante interessante. Observem o relacionamento, o esforço de uma empresa, no caso a Volkswagen, em adequar seus produtos a modificações nas demandas, modificações nas necessidades dos consumidores. Vamos juntos? A Volkswagen chegou ao Brasil em 1953 e em 1959 lançou o Fusca, considerado uma paixão nacional. Seu sucesso estava em seu posicionamento claro perante os consumidores. Carros com mecânica robusta, de fácil manutenção, grande economia de combustível e com preços competitivos. Com a abertura do mercado nos anos 90, a concorrência aumentou e o posicionamento que garantiu a liderança de outrora não era mais suficiente. Carro de fácil manutenção e econômico tornou-se commodity. O consumidor passou a escolher de outra forma. Um carro precisa traduzir o estilo de vida de seu proprietário. Com base nisso, a Volks começou a rever suas estratégias, estruturas e processos e a analisar seu mercado consumidor. Atenta a todos os índices, decidiu criar o projeto de um carro que fosse totalmente desenvolvido no país, com foco no público brasileiro. Assim, surgiu o Fox. Muito bem. Gostaram dessa abordagem? Observem a preocupação da Volkswagen em adequar produtos em função das mudanças verificadas no mercado. E se vocês gostaram dessa menção, vamos gastar um pouquinho mais de tempo. Venham comigo novamente para a gente dar uma continuidade a essa situação dessa empresa. Vamos lá. Criar um carro em até 38 meses e submetê-lo à aprovação da matriz na Alemanha era um desafio e tanto. Isso motivou e uniu equipes de diversas áreas, como desenvolvimento, marketing, engenharia, tecnologia, criação e acabamento. Apesar de todo o empenho, o Fox chegou ao mercado em 2003 na versão 2 portas, mesmo a pesquisa sinalizando a preferência do consumidor pelo modelo 4 portas. Essa foi uma decisão estratégica para não atrasar o lançamento do produto. Esse caso mostra como a análise estratégica é fundamental no reposicionamento de uma marca consolidada no mercado. Nesse caso, a Volkswagen, que não tinha produtos que atendessem às exigências de um público com um estilo de vida mais jovial. Muito bem.
Observe, então, que esse exercício de adequação de produtos, o projeto de novos produtos, de novos processos, é um exercício contínuo nas organizações, como bem visualizamos nessas duas sequências. Um outro aspecto muito importante a ser detalhado é o fato de que dificilmente os produtos, na forma como surgem, como são concebidos, eles chegam ao consumidor. Na verdade, cerca de 95% das ideias, das propostas de novos produtos, acabam sendo retidas nesses filtros, ao longo dessa verdadeira maratona, desde a concepção das ideias até a apresentação no mercado de produtos na forma definitiva para o consumidor final. Esses 95% de ideias que não são convertidas em realizações são chamados os projetos natimortos. Ainda há pouco falamos do post-it. Na época prévia ao lançamento desse produto, uma outra empresa, um outro fabricante, se preparava para colocar no mercado um produto mais ou menos parecido. E esse produto nasceu morto. Na verdade, ele não chegou a ser lançado, porque o fabricante, diante do lançamento da 3M em cadeia nacional, sentiu-se acuado e simplesmente matou a sua própria ideia. É muito relevante ainda considerarmos a questão do grau de ineditismo. O que é grau de ineditismo? É o quão inédito um produto ou uma ideia apresente-se para o consumidor final, na percepção desse consumidor final. Imagine, por exemplo, um bombom. O fabricante de um bombom aqui no Brasil poderia até lançar um produto com algum diferencial, alegando ser um produto dietético. Teria um certo grau de ineditismo, mas já existem bombons dietéticos no Brasil. Imagine, por exemplo, falando de bombom ainda, se um fabricante conseguisse produzir e disponibilizar um bombom que, além de não ter açúcar, também não tivesse gordura. Isso seria, sim, um produto com grau de ineditismo muito maior. Abordaremos agora a questão da redução do tempo de desenvolvimento de produtos. É, sem dúvida, um fator preponderante no êxito das organizações. O tempo demandado entre a concepção e a apresentação do produto, se for muito demorado, vai expor as organizações ao risco de que algum competidor, algum concorrente, lance um produto antes dela. Para isso é necessário que existam equipes de projeto e desenvolvimento autônomas, que tenham uma boa massa cultural, uma massa de conhecimento, uma massa de competências, responsável pela conversão dessas ideias em materializações no menor tempo possível. Isso pode passar, por exemplo, pela adoção de recursos tecnológicos. No setor, por exemplo, alimentício, nós temos a compactação dos tempos de desenvolvimento de produtos, tradicionalmente demandados aí 1 ano e meio mais ou menos, em alguns casos até 4 meses. Isso significa começar a ganhar dinheiro com um produto novo o mais rápido possível e antecipar-se aos competidores. Esse é um dos papéis da chamada engenharia simultânea, ou em inglês, Earlier Supplier Involvement, ou envolvimento antecipado de fornecedores, onde as experiências, as competências dos fornecedores são compartilhadas, devem ser compartilhadas durante o desenvolvimento de um produto. Tradicionalmente, a concepção de produtos acaba sendo de responsabilidade da empresa que vai produzir. Vamos imaginar um automóvel. O que o fabricante do automóvel entende, por exemplo, de engenharia de frenagem? Não seria muito mais lógico esse fabricante do automóvel contar com as experiências de um fabricante de freios para enriquecer o seu projeto de um novo automóvel, evitando a necessidade de ajustes, de correções na fase posterior ao lançamento? Isso consiste em engenharia simultânea, ou desenvolvimento antecipado de fornecedores. Planejamento e projeto de processos. Muito bem, falamos um pouquinho sobre o projeto de produtos, mas é muito importante também considerarmos o projeto de processos. E o que significa isso? É o desenho, a arquitetura dos meios de transformação, dos meios de produção ou dos processos através dos quais os produtos vão ser materializados. Isso depende de engenharia de produto, ou seja, a partir do detalhamento de todos os produtos. Isso é um ponto de partida para que se desenvolvam os processos. Até envolvermos a propriamente dita engenharia de processo, que vai desenhar, vai determinar, vai formatar todos os meios de produção. E
Há de se considerar ainda a engenharia de projetos, que consiste na preocupação das empresas com o detalhamento de todas as fases dos projetos de produtos, até chegarmos à engenharia de produção, que consiste na materialização de todos esses requisitos anteriores. Passamos ainda pela atividade de compras. Para quê? O processo de aquisição de insumos é visando as organizações obterem no mercado fornecedor nacional ou internacional todos os insumos que ela não disponha, tudo que não seja verticalizado. Isso envolve ainda planejamento de materiais. O que é o planejamento de materiais? Bom, planejamento é um exercício de visão do futuro. Planejamento de materiais significa todo o dimensionamento, toda a quantificação dos aspectos, dos insumos tangíveis, previsíveis, necessários e mensuráveis para a construção de produtos. E há de considerar, finalmente, a questão do controle de qualidade, que, na verdade, é um balizador, uma sucessão de critérios que visa a produtos e serviços cumprirem padrões técnicos e qualitativos previamente determinados. Decisões sobre projetos de processos. As decisões sobre o projeto desses processos normalmente passam pela natureza da demanda. Vamos observar a seguir uma abordagem bastante prática a esse respeito. A natureza da demanda por produtos e serviços costuma determinar o grau de variabilidade quantitativa de cada produto em análise. Muito bem, vejamos uma abordagem complementar bem do nosso cotidiano. Ao se preparar um churrasco para um pequeno grupo de pessoas, digamos 6 a 8, por exemplo, pode-se imaginar um processo bastante artesanal e altamente personalizado. Se a quantidade de convidados superar uma centena ou talvez mais ainda, provavelmente o processo deva deixar de ter características artesanais, passando para uma cocção com a utilização de espetinhos descartáveis, alterando talvez substancialmente todo o processo produtivo. Na verdade, vejo que em função da demanda, nós devemos adequar o processo produtivo também. Abordaremos agora a questão de grau de integração vertical. Observem a seguir. Grau de integração vertical é a quantidade da cadeia produtiva sob a responsabilidade de uma mesma organização. Muito bem. Na verdade, o grau de integração vertical, isso consiste na verticalização, como é mais utilizado no cotidiano essa terminologia. A verticalização é muito diferente da terceirização. Na verdade, são antônimos, né? Verticalização consiste nas organizações se autossuprirem de determinados insumos, ao passo que terceirização consiste no processo das empresas passarem a comprar de terceiros o que outrora se supriam por autossuficiência. Vamos observar a questão flexibilidade de produção. Observem a seguir também. Flexibilidade de produção é a competência de as organizações responderem rapidamente às necessidades dos clientes, incluindo variações quantitativas. Vejam que interessante. Essa competência de flexibilidade, na verdade, significa a necessidade das organizações literalmente dançarem conforme a música. Ou seja, em função de alterações na demanda, as empresas têm que ter a competência de se adequar às novas conjunturas, às novas necessidades. Abordemos agora a questão da flexibilidade de produção com um pouquinho mais de minúcias. Essa flexibilidade pode ser ou do produto ou de volume. Flexibilidade de produto significa adequação de produtos em função de novas necessidades. E a flexibilidade de volume refere-se tão somente à variabilidade quantitativa, a volumes demandados que podem sofrer alterações no mercado também. Outro aspecto relevante é o grau de automação. Vejamos a seguir o que significa automação. Grau de automação significa a quantidade de etapas do processo produtivo executadas de maneira automatizada, ou seja, sem a dependência operacional humana direta. Grau de automação significa, então, a quantidade de atividades que são independentes do ser humano. E no ambiente operacional, muito se tem falado em robótica,
que é o feliz cruzamento da mecânica com a eletrônica, surgindo derivações como a mecatrônica. Para funções administrativas, a automação é papel da informática, que na realidade substitui parte da mão de obra tradicionalmente utilizada na gestão ou em funções administrativas convencionais. Outro aspecto relevante é a questão da qualidade de produto. Observe a seguir. Qualidade é a nossa melhor garantia da fidelidade dos clientes, nossa defesa mais poderosa contra a competição externa e o único caminho para o crescimento e lucros sustentáveis. Observe então, a questão qualidade é altamente importante na diferenciação de produtos e no impacto da percepção do consumidor. Qualidade, então, significa competitividade. Principalmente se a gente lembra daquela definição clássica de qualidade como sendo adequação de produtos em função de necessidades dos consumidores. Abordaremos agora a tipologia de projeto de processos. Primeiramente, a questão de processamento da produção com foco no produto. Observe a seguir. O processamento da produção com foco no produto é utilizado para descrever um tipo de organização de processamento de produção em que os departamentos de produção são organizados de acordo com o produto ou o serviço produzido. Em outras palavras, em geral, todas as operações de produção necessárias para produzir um produto ou serviço são agrupadas em um departamento e produção. Observe, então, que neste contexto, o cerne da questão, o ator principal é o produto. E todos os meios de produção se movem ao seu redor. Mas também temos o processamento da produção com foco no processo. Observem a seguir e avaliem a diferença. O processamento da produção com foco no processo é usado para descrever uma forma de produção na qual as operações de produção são agrupadas de acordo com o tipo de processo. Em outras palavras, todas as operações de produção que têm processos tecnológicos similares são agrupadas para formar um departamento de produção. Veja que interessante, mudou o ator principal, deixou de ser o produto e passa a ser o processo. Em torno do processo, todos os outros recursos, as atividades de suporte acabam interferindo, acabam agindo. Um bom exemplo dessa situação são os conhecidos job shops, ou as oficinas, onde através da conhecida tecnologia de grupo, também chamada manufatura celular, acontece o arranjo de meios de produção em função do privilégio em famílias de materiais que detenham as mesmas tecnologias. Outro conceito complementar é o da manufatura celular, o agrupamento em células de produção em função de tecnologias por famílias de produto. O que significa isso? Vamos imaginar que numa empresa metalúrgica haja necessidade de produção de dezenas de peças a partir dos mesmos processos. Muito bem, nos parece muito racional que haja um agrupamento dessas peças, desses meios de produção, até com proximidade física. Isso privilegia a chamada manufatura celular. Outro aspecto bastante relevante consiste nos setups mais simplificados. Por quê? No ambiente da manufatura celular, pela proximidade de equipamentos, pelo domínio tecnológico desses processos, a troca de produtos, os setups, acabam sendo racionalizados. Isso significa converter a maior parte possível do tempo disponível em tempo efetivamente produtivo. A variabilidade de operações também passa a ser reduzida. Por que variabilidade? Se uma célula de manufatura, uma célula de produção, acaba sempre trabalhando com as mesmas tecnologias, as mesmas matérias-primas e processos semelhantes, evidentemente, há de ser esperada uma variabilidade de operações reduzida. Ou seja,
há uma menor possibilidade de haver diferentes processos, diferentes matérias-primas e, consequentemente, menos desperdício de tempo com essas adequações. Consequentemente, há também a redução de lead times. O que são lead times? São tempos produtivos, previsíveis, necessários, mensuráveis, para cumprirmos alguma atividade produtiva. Se as pessoas já estão familiarizadas com o ambiente, se a tecnologia é a mesma utilizada com o passar dos dias, consequentemente, os tempos de atendimento tendem a ser reduzidos. Consequentemente, reduzem-se ainda os tempos de espera, os estoques ou os inventários, e se privilegia um padrão mais elevado em termos de qualidade. Toda essa favorabilidade induz uma maior simplicidade nos processos de PCP, ou seja, de planejamento e controle de produção. E, finalmente, a automação simplificada nas células. Todo o controle operacional, por uma questão de proximidade geográfica, domínio tecnológico, redução de variabilidade, acaba sendo alcançado. Isso tudo faz com que os meios de produção sejam mais efetivos. E o reflexo disso, mais competitividade no mercado. Abordaremos agora o relacionamento entre projeto de produtos, projeto de processos e gestão de estoques. Na verdade, a forma como os produtos são projetados, a forma como os processos ganham formato, isso interfere diretamente na gestão de estoques. Por quê? Porque o dimensionamento dos inventários é função de processos mais ou menos demorados, de projetos mais complexos ou mais simplificados. Na verdade, quando temos produtos simplificados nos seus projetos, na sua constituição, nós temos melhor viabilidade para se trabalhar com estoques reduzidos. Isso significa redução de custos. Outro aspecto relevante é a questão de produtos padronizados. A padronização de produtos racionaliza o emprego de recursos, incluindo estoques, incluindo os inventários. Muito bem, veremos agora um trecho do reality show American Shopper, como forma de ilustrar grande parte das abordagens dessa nossa aula. They programmed them and they designed a custom wheel that I drew up for them. My drawing skills are very minimal, so I only had somewhat of an idea what they would look like. Hey Chuck, 21 web wheel, 21 web wheel. Orange County. Yeah, Orange County. This wheel is fairly complicated. Took a lot of designing on the CAD, and then from the CAD we have to put it into a program form and download it into the CNC machining center. This is the actual pattern of the Orange County Signature Series wheel for their new bike. We'll be cutting a 21-inch wheel, which starts out in a solid slug of billet aluminum, rotary forged. What we're doing is we're drilling the starter hole. The wheel is secured in our wheel fixture. It cannot move, or we will ruin this wheel blank. The coolant is to keep the tool cool and to flush away the chips. So that's why you see all the coolant flooding the wheel. Doing is we're inspecting the pattern to make sure we're satisfied with it. It looks good. Now we'll do the finishing pass. A simple wheel usually takes in the area of an hour to cut, but the complexity of the wheel for Orange County Chopper's web wheel took 3 hours to cut. This is the cool part. It's going to drop the slug right out. Muito bem, gostaram desse trecho? Ele mostra muito condignamente uma exemplificação de desenho de produto, da interação com o desenho de processos,
E o que vai isso impactar em gestão de inventários também. Muito bom. Vimos então nessa nossa aula o interrelacionamento entre projeto de produto, projeto de processos e as decorrências desse relacionamento. Nas dicas de estudo da aula de hoje, 2 recomendações de leitura. Uma delas, o capítulo 15 desta obra, Logística Empresarial, do consagrado professor Ronald Ballou, especificamente no seu capítulo 15, Operação do Sistema Logístico, onde muitas abordagens compatíveis com a nossa aula vocês vão encontrar. E a segunda recomendação de leitura é o capítulo 4 desta obra de Administração da Produção e Operações, de Norman Geithner e Greg Fraser, da editora Pioneira. É uma leitura bastante interessante, muito criativa. Como vocês podem ver, um trechinho muito rápido aqui, quando os autores discorrem sobre fontes de inovação de produto. Novas ideias de produtos e serviços podem vir de muitas fontes. Clientes, gerentes, marketing, produção e engenharia. As grandes corporações têm departamentos de pesquisa e desenvolvimento formais. Abordamos especificamente esses assuntos no nosso encontro de hoje. Bons estudos, bom proveito a todos e muito sucesso.